Fala, nação santista! Bom domingo a todos na medida do possível, né? Tá bem difícil ter finais de semana tranquilos aí com o Santos perdendo todo o jogo, acabando com o resto da sanidade mental de toda a torcida, que quem tá acompanhando o jogo a jogo aí parece que é uma crise sem fim, né? Essa é a realidade. Parece que o Santos colocou na cabeça que vai ser rebaixado e está cumprindo a cartilha certinho, jogo após jogo, de como piorar a cada rodada, de como não evoluir em nada a cada jogo, e dificilmente o Santos vai conseguir se livrar do rebaixamento. Essa é a verdade. Ligou um sinal de alerta e a nossa torcida tem que ser para que tenha 4 times piores que o Santos, só 4 times piores que o Santos na tabela para o time se livrar. Se depender do próprio Santos, acho muito difícil o time se livrar. Tem que ter 4 times que não consigam vencer, assim como o Santos, para a gente se livrar do rebaixamento. Tá desesperador a situação. Eu vi pessoas reclamando depois do vídeo que eu critiquei aí o Paulo Turra no jogo contra o Botafogo, mas sinceramente, perguntando para vocês manteriam o Paulo Turra no cargo? Vocês manteriam o treinador no comando do Santos? Jogo após jogo, piorando o trabalho que já era ruim, sob o comando do Odair Hellmann, um time que tem uma semana para treinar e não consegue finalizar uma vez ao gol adversário. Quero ouvir de vocês, vou dar minha opinião no final do vídeo, mas não existe mais paciência. Nesse momento, a cada jogo, a cada partida perdida, a cada ponto cedido para os adversários, o Santos fica mais perto da zona de rebaixamento. Essa é a verdade, o campeonato vai se afunilando, já está na metade, o time do Santos não consegue vencer. Uma vitória nos últimos 16 jogos. 16 jogos, uma vitória do Santos. Desesperadora a situação, pior ano da história do Santos, indiscutivelmente. Já tivemos anos ruins. 2021 foi muito ruim, depois da final da Libertadores, né? Parece que tudo foi por água abaixo. Tivemos um 2021 muito ruim, nos livramos nas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro, nos livramos na última rodada no Campeonato Paulista. Em 2022, da mesma forma, perto de ser rebaixado no Brasileiro, perto de ser rebaixado no Paulista. E eu achei que não tinha como piorar. Eu falei, o Santos não tem mais como ir ladeira abaixo, né? Tem que evoluir um pouco em 2023. Rueda prometeu que o time ia ser competitivo, se sobrevivesse a 2022, ia ser competitivo em 2023. E ele não cumpriu nada, né? Nem a boa gestão financeira, que foi o marco da campanha dele, o marco da gestão dele de pagar as contas, a gente vê que o Santos está na mesma crise financeira da mesma forma. O Santos quase não conseguiu sanar suas dívidas, continua num rombo financeiro gigante. Isso reflete dentro de campo, com jogadores que não têm condições de jogar no Santos, com contratações erradas, com dinheiro mal gasto. E os jogadores, o treinador, é a ponta do iceberg de uma diretoria muito incompetente. Essa é a verdade, não tem como defender. No começo eu defendi bastante o trabalho do Rueda, principalmente no primeiro ano, por ser um cara que estava mostrando transparência ali, estava mostrando que o Santos estava pagando as contas, que ia sair da má crise financeira, da má gestão financeira, só que realmente isso não se comprovou ao longo dos mandatos aí dele e, sinceramente, acho que a maioria da torcida do Santos agradece muito que esse é o último ano. Não tem como chegar um presidente pior que ele, porque se chegar, o Santos fale, essa é a verdade. E aí reflete tudo isso dentro de campo. Uma diretoria que contrata um treinador inexperiente, um estagiário de técnico que nunca teve um bom trabalho na carreira, fez 6 meses bem no Atlético Paranaense, foi campeão paranaense em um estado onde tem só 2 equipes competitivas. O Santos achou uma boa ideia trazer um treinador inexperiente, um estagiário de técnico para comandar um time gigante que nunca caiu, que está em crise e está quase sendo rebaixado. Eu acho que qualquer torcedor minimamente instruído não ia tomar essa atitude que a diretoria tomou. Aí traz um treinador que não tem noção nenhuma do que está fazendo dentro de campo, isso se provou mais uma vez com as substituições que foram feitas, e coloca jogadores que também não têm condições de vestir a camisa do Santos. O time do Santos titular, a gente até consegue ver alguma qualidade em alguns jogadores, mas as peças que vêm do banco
não tem como vestir a camisa do Santos, não tem como, e aí reflete no jogo de hoje, patético. Nos 90 minutos, mesmo o Santos segurando o 0-0 contra o Fluminense, a gente sabia que em algum momento ia levar o gol, porque é um time que só se defende, só estava se defendendo, esperando o tempo passar, torcendo para o jogo terminar 0-0, não deu um chute no gol, não assustou o Fábio o jogo todo, então é um deserto de ideias ofensivamente, um time totalmente desequilibrado dentro de campo, com espaços nas pontas, espaços no meio campo, que uma semana de treinamento livre não resolveram. O Turra treina a semana inteira, chega no final de semana, não consegue demonstrar evolução dentro de campo. Essa é a verdade, e ali no segundo tempo eu falei, em algum momento vai tomar, o time do Santos se retrancou, não conseguia dar perigo ao goleiro adversário, queria, né, jogar no contra-ataque, mas nem esses contra-ataques tinha, e aí o Paulo Turra faz a decisão de tirar os principais jogadores, tira Jean Lucas, que é o principal jogador de meio campo do Santos, faz outras alterações na equipe, tira os principais jogadores e coloca Luan Dias, coloca Camacho, coloca Gabriel Inocêncio, que não culpando os jogadores, porque eles foram contratados, não deveriam ter sido, mas se o Santos oferece contrato para qualquer jogador de qualquer divisão aceitaria. Esses jogadores entram em campo, não são do mesmo nível, acaba cometendo erros individuais e o resultado está aí, 1-0 Fluminense, mais uma derrota, e agora são apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, porque agora o Bahia empatou com o São Paulo no Morumbi fora de casa, um bom resultado para eles, coisa que o Santos nem consegue empatar fora, e agora são apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. É complicado, muito complicado, um erro individual matou o jogo, uma bola para o Luan Dias ali num contra-ataque que ele poderia ter finalizado, dá uma bomba pro gol, arrisca alguma coisa, ele leva a bola para a linha de fundo, cruza no pé do jogador do Fluminense, o jogador do Fluminense arma o contra-ataque e gol do Cano ali, com a defesa do Santos toda desarrumada. O time do Santos já tinha feito alterações, tirado seus principais jogadores, entraram vários atletas em campo ali que sinceramente não tem condições de vestir a camisa do Santos. O Furk, que era para estrear talvez um pouco mais cedo, ou talvez ser colocado em uma outra situação, entrou faltando 10 minutos para terminar o jogo, para o Santos ficar alçando bola, tentando dar bicão de qualquer jeito para a área, e esse é o futebol do Paulo Turra. Para quem torce para o Atlético Paranaense, essa era a crítica do Paulo Turra, ao Paulo Turra no Atlético, time que vivia de bicão, time que vivia de bola estourada para frente, sem criatividade para tocar a bola, para começar armando de trás, e vai ser esse, vai chegar mais 2 zagueiros, vai chegar mais um atleta ali, outro aqui, mas a ideia, o conceito de jogo está totalmente errado. Sinceramente, eu falei aqui em outros vídeos, eu não aguento mais falar de treinador, não aguento mais culpar treinador. Para mim, esses jogadores são os maiores culpados. A diretoria, o maior culpado, e depois os jogadores. A diretoria porque contratou esses jogadores e os jogadores do Santos porque se mostram cada jogo fracos psicologicamente, né? Só que o Paulo Turra não é treinador. Não dá para você, com 30 minutos de jogo, tirar seus principais jogadores de campo, colocar jogadores que não tem nível nenhum, que a gente sabe que vai perder o jogo. E isso não é o primeiro jogo que aconteceu. Se fosse o primeiro erro que gerasse a vitória do adversário, tudo bem. Esse erro quase custou a vitória do Santos contra o Goiás. O time estava ganhando de 3-1, fazendo um bom jogo. Ele vai lá, tira Lucas Lima, tira outros jogadores importantes. Não lembro quem ele tirou no jogo, mas tirou os principais daquele jogo, e o Santos quase, acho que tirou o Marcos Leonardo, inclusive o Santos tomou uma pressão, tomou um empate, só marcou o gol da vitória nos acréscimos. Aí ele vai e faz a mesma coisa contra o Botafogo, o time toma um empate, faltando 4 minutos para terminar o jogo, estava ganhando de 2-0 e quase toma a derrota por 3-2. E agora mais um jogo que ele entrega o resultado. Então vamos precisar de quantos jogos? Já foi falado aí, apurado, que não vai demitir. Paulo Turra vai continuar no Santos, cometendo os mesmos erros, afastando um monte de jogador, brigando internamente contra todo mundo. Se isso fosse dar resultado, o Santos estivesse jogando bem dentro de campo, ótimo, maravilhoso. Entendeu? Só que não é o caso. Ele briga fora, afasta um monte de jogador, veta a contratação de jogadores, porque os 2 jogadores que o Santos estava querendo anunciar ali, ele vetou. E parece que tem um comando absurdo do time, um comando de um cara que nunca ganhou nada, que nunca treinou equipe grande nenhuma, exceto o Atlético Paranaense. Então, sinceramente, é bem complicado. Nesse momento, para mim, assim, a diretoria tinha que tomar a decisão. Erramos ao contratar
Paulo Turra. Tira, demite Paulo Turra. Ah, o que vai fazer depois? Não sei, não tem como esse treinador continuar no Santos. Não tem como. E olha que eu critiquei o Orlando, treinador do Sub-20, quando veio para o profissional. Também não estava preparado. Olha o trabalho que ele faz no Sub-20 do Santos. Entendeu? Até o Orlando, eu acho que é um treinador com mais ideia, mais conceito de jogo do que o Paulo Turra, que está completamente perdido. Ele não tem noção do que é treinar um time como o Santos. E tá tudo bem. O Falcão falou outro dia, né? Após a derrota, se eu não me engano, contra o São Paulo, não tenho preocupação com o rebaixamento, ele não tá nem aí pro Santos, ele não é ídolo do Santos, ele não torce pro Santos, ele ganha seu dinheiro e volta pra casa dele como se nada tivesse acontecido. Rueda da mesma forma, esses jogadores da mesma forma. Então, de verdade, tiraria Falcão, tiraria o Turra. Isso não vai acontecer, então muito provavelmente vai acontecer o pior também no jogo contra o Atlético Paranaense, e aí talvez eles tomam alguma decisão ali pensando num segundo turno de Campeonato Brasileiro. É complicado, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham aí, mas estão chegando reforços, sinceramente não me anima a ponto de falar, pô, agora o Santos vai mudar da água pro vinho, até porque vão chegar defensores e pode corrigir a defesa. Só que o ataque fica sem ideias, sem conceito. O Lucas Lima, que é para ser um meia, vira um marcador de lateral no Santos. Ele não faz a função dele. O Marcos Leonardo briga contra 5, 6 jogadores da defesa do Fluminense ali e não aparece ninguém para finalizar, para encostar nele, para ajudar, para dar uma bola para ele finalizar. Difícil, cara. Ainda tem torcedor que critica o Marcos Leonardo porque tem jogos que não marca gol. A bola absolutamente não chega no cara. As últimas vezes que o Marcos Leonardo finalizou no gol, as últimas 5 vezes que ele finalizou, ele marcou 5 gols. Então será que é ele que é ruim ou a bola que não tá chegando? Entendeu? Não dá para queimar os garotos da base. Tem que falar dos medalhões que não estão jogando. Tem que falar da diretoria que contrata mal, do Falcão que parece que vive em outro mundo, do Paulo Turra que nem deveria estar aqui. E aí eu sei que muita gente vai falar, pô, mas mais uma vez está criticando. Pô, eu sou torcedor assim como todo mundo, entendeu? E não gosto de perder. Então eu vou analisar o que eu tô achando. E não dá para fazer elogio nenhum a esse time do Santos, entendeu? É complicado, mas quero ouvir de vocês aí, deixa nos comentários o que você acha. Vamos torcer, janela fecha dia 2, vamos torcer para que o Santos consiga trazer jogadores também do meio campo para frente. Se trouxerem só defensores ali, não ajudar, não dá para sobreviver com Lucas Braga, com Mendoza, não. Vai ser muito complicado, mas é isso, galera. Saindo qualquer informação, volto aqui para comentar com vocês. Valeu e até o próximo vídeo.